Livros para leitura preparatória no grupo serão de preferência o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, uma obra subsidiária que comente os princípios kardecianos à luz dos ensinamentos do Cristo. Então, isso aqui não inventei nada, está no livro Desobsessão. Agora aqui, conversei com amigos da AME para trocar ideias sobre os livros que a gente poderia sugerir. E quando eles falaram assim, se você está sugerindo Kardec, André Luiz e, ou melhor, Kardec, Chico Xavier, Edivaldo Franco e João Nunes Maia, está tudo certo. Então está aqui, Livro de Moral Cristã, Fonte Viva, Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso, Vinha de Luz, Ceifa de Luz, Palavra de Vida Eterna. Aqui ficamos apenas com Emmanuel e Chico, né? O Livro dos Espíritos, Evangelho segundo o Espiritismo, é um livro bom para também são livros bons para serem lidos. Os outros, nem tanto, porque entram em assuntos mais polêmicos que deve ser feito em estudo exclusivo. O Céu e o Inferno até é cabível, mas nunca vi ninguém citá-lo na preparação da reunião mediúnica. Seara dos Médiuns, Segurança Mediúnica, Médiuns, Plenitude Mediúnica, Médiuns e Mediunidade. São livros importantes para que nós possamos nos aprimorar. Eles mostram-nos a necessidade do aperfeiçoamento do médium, como que o médium deve se portar no dia a dia, as dificuldades do médium no dia a dia. Lógico, existem outros livros. Nós nos atemos a livros mais consagrados no meio espírita, que não vai criar polêmica. Sugestão de leitura da reunião de Desobsessão, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, um livro de moral evangélica em 15 minutos. Também é do livro Desobsessão de André Luiz. A reunião de Desobsessão é uma reunião que o preparativo não pode ser muito extenso. As pessoas têm que chegar ali na hora, e porque trabalha com espíritos mais densos, mais pesados, como a gente costuma dizer, então os médiuns não podem ficar muito tempo ali estudando, não. Tem que ir direto para o assunto. Então, uma preparação de 15 minutos, leituras curtas, rápidas, mas esclarecedoras, e começa-se a reunião. Sugestão de livros para reunião mediúnica. Então, na primeira leitura, que é o Livro de Moral Cristã, Fonte Viva, Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso, Vinha de Luz, Ceifa de Luz, Palavra de Vida Eterna. Leu um desses, na segunda etapa. Nós vamos ver um dos seguintes. Seara dos Médiuns, Segurança Mediúnica, Médiuns, Plenitude Mediúnica, Médiuns e Mediunidade. Naquele momento final, a leitura final, o Livro dos Espíritos ou o Evangelho segundo o Espiritismo. De preferência, o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas são uma leitura rápida, com um singelo comentário, que vai simplesmente resumir o que foi lido para melhor entendimento do grupo. Sugestão de leitura para a reunião mediúnica, aqui já está na parte prática. Então, uma leitura do Fonte Viva, a prece, a leitura do Seara dos Médiuns, aí já podemos comentar um pouco mais, a leitura do Livro dos Espíritos, do Evangelho segundo o Espiritismo, a prece, a reunião mediúnica propriamente dito, a irradiação mental pelos que sofrem, e aí presidiário, internados em hospital, pelos doentes, pelos políticos, pelos dirigentes das casas espíritas, pelos todos aqueles que são necessitados de oração. A prece final e breves comentários. Algumas pessoas podem questionar, porque aqui nós colocamos o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo. Precisa ser os dois? Pode ser um só? Lógico que pode. E deve ser um só. Então, ao fazermos o nosso trabalho, ali na prática, temos que saber que podemos colocar apenas um. Não temos necessidade de colocarmos os dois livros. Mas a gente deixou aqui a sugestão para ficar uma forma didática de vocês escolherem. E agora nós vamos ver o tempo. Ainda naqueles lá, a leitura do Fonte Viva, que vai durar no máximo 10 minutos. É uma leitura que a gente faz para... nem deve contar como reunião mediúnica, sim, como uma preparação para a reunião mediúnica. Agora está valendo. A prece inicial deve ser breve. Aí a gente foi colocando o tempo aqui do lado. Mais ou menos o tempo que a gente gasta para fazer uma oração, 3 minutos. Quando faz uma oração muito extensa, um Pai Nosso simples dura de 1 minuto e meio a 2, de acordo com o ritmo da fala da pessoa. O Seara dos Médiuns, mais 10 minutos. O Livro dos Espíritos, mais 10 minutos. O Evangelho segundo o Espiritismo, mais 10 minutos. A prece, de novo, 3 minutos. Também deve ser uma prece breve.
A reunião mediúnica, propriamente dita, com 30 minutos. A irradiação mental pelos que sofrem, 2 minutos. A prece final, 10 minutos. Breves comentários. Aí já saiu, também está ali com 10 minutos. E aqui deu 1h31 minutos. Na realidade está dando 1h20, porque aqueles 10 minutos iniciais não contam como prática mediúnica. Ali é uma ambientação. Bom, mas a gente contou todo o tempo aqui, para que as pessoas tenham um pouco de noção da mediúnica em si. Agora nós vamos ver o seguinte. É o mesmo que está lá, mas aqui está com as linhazinhas bonitinhas, com os tempos ali marcados. Se a pessoa quiser fazer ou 20 do Livro dos Espíritos, ou 20 do Livro dos Médiuns, ou 15 do Seara e 15 do Evangelho, pode. Está em suas mãos fazer. Mas lá na minha casa, a gente faz a leitura, minha casa espírita, a gente faz a leitura, a prece inicial, aí depois a gente faz as leituras em geral, sem a leitura anterior. Aqui é um norte, para quem vai começar, é bom ser assim. Se você está ambientado em fazer de uma forma que não destoa muito daqui, não tem problema. Lembrando que na reunião de desobsessão, esse tempo inicial ali, que vai dar cerca de 40 minutos, ele deve ser reduzido ao mínimo. Agora, esses livros para estudo são livros para estudo de cada médium em casa, e pode, e até deveria existir nas casas espíritas, um dia por mês para os médiuns se reunirem e fazerem lá um seminário sobre um desses livros. Cada grupo fala sobre um capítulo, fica ali umas 2 horas de estudo, 3, no final de semana por mês, tá, gente? Nós temos que oferecer um pouco mais de nós para Jesus, e fazendo isso nós estamos oferecendo para nós mesmos. É uma sugestão. Há uma psicofonia na obra de André Luiz, é um livro importante para que todos nós entendamos os melindres, os perigos e os cuidados que todos devem ter com o médium. Todos devem ter com o médium cuidado especial. Enigmas da Desobsessão, do Jair Rodrigues de Paula, e traz umas outras visões diferentes. Diálogo com as Sombras, de Hermínio Corrêa Miranda. Nós temos que ver com bastante carinho esse livro. Libertação, do André Luiz, é um hino de louvor à vitória do amor, porque o amor vence milhares de espíritos presos ao ódio, milhões de espíritos no caso. Muito bonito o livro. Trilhas da Libertação, a importância do médium estudar, a vigilância do médium e do mentor do médium, que ambos têm que estudar. No livro Trilhas da Libertação, nem o médium gostava de estudar, muito menos o espírito gostava de estudar, e ficava muito complicado. Reuniões mediúnicas. No projeto Manuel Filomeno de Miranda, ele tem esse conjunto de 8 livros. Desses 8 aqui eu já conheço 6 deles, eu já li há bastante tempo atrás. E é importante que a gente leia, que a gente procure entender, que a gente procure compreender mais o trabalho que é feito por pessoas que já têm vários anos de experiência. O que eu falei aqui dá um norte, mas aqui você estudando, você vai ver um lado mais positivo, vai ver outro, vai questionar, não tem importância questionar. E aqui nós temos então a consciência e mediunidade. É muito importante entendermos que consciência e mediunidade e a vivência mediúnica. Então vamos dar uma estudada, vamos dar uma avaliada em nós mesmos estudando. Aqui está a capa dos livros, compartilhando experiências para melhor servir. Eu acho que é um lema básico para esses livros. E aqui estão nossos livros. Se você tiver interesse em conhecer a homeopatia, aqui nós temos a filosofia da homeopatia entrelaçada com a doutrina espírita, mostrando-nos a origem dos adoecimentos em nível físico, em nível espiritual, depois em físico, e a influência do karma. Homeopatia, tratamento para o espírito e para o corpo. É um livro, inclusive, adotado em algumas universidades de medicina. O Organon da Arte Curada de Samuel Hahnemann. Todos os conhecedores da homeopatia que já leram esse livro elogiaram bastante. Nós comentamos todos os parágrafos do Hahnemann e reescrevemos os parágrafos, sem tirar o sentido dele, mas na linguagem brasileira, que nós estamos acostumados, na linguagem brasileira presente. Porque as traduções antigas pegava e traduzia friamente, tá certo, tem que ser assim. Então, se você quer uma tradução original, você vai lá ler, depois faz o estudo comparativo aqui. Se achar erro, estamos abertos às críticas.
Aqui no Qualidade Transcendente, nós fizemos um apanhado de todas as técnicas administrativas e de gerenciamento da qualidade que existem. Aliás, todos que a gente conhece, né, que a gente foi informado, cada amigo trouxe um pedaço para a gente poder montar. E a gente foi comentando sobre a ótica do Evangelho, para a gente comparar como nós estamos agindo segundo a visão do Evangelho. Aqui o futuro transcendente é uma perspectiva nossa conosco mesmo e aquilo que nós devemos refletir sobre o futuro. Ou como devemos refletir sobre o futuro. Nós não impomos nada. Aqui a gente vai escrevendo, vai desenvolvendo as ideias e a equipe de espíritos que nos intuiu certamente foram muito sábias a deixar livre para que você escolha a melhor opção para você. No conteúdo transcendente, o próprio nome já diz, são aqueles conteúdos nossos que transcendem a realidade física, transcendem esta vida e interferem em tudo nesta vida. Como você vai lidar com eles? Para quem já leu o Pensamento e Vida, vai ver que isso aqui é uma espécie de explicação do Pensamento e Vida. Uma espécie de. Alterações mentais é um complemento deste, onde aqui a gente aborda os aspectos gerais da homeopatia e do espiritismo, e aqui a gente aborda os aspectos mentais e as influências espirituais da homeopatia, do espiritismo e da homeopatia e do espiritismo, ou seja, ambos não estão entrelaçados nesses dados. Tem mais outros livros que a gente vai lançar ainda, se Deus quiser. Vamos trabalhando com Deus para que possamos fazer isso. Bom, no site Kardec Espiritismo /Mediunidade, você vai encontrar esses links, onde vocês terão listas de vídeos para estudar. E se vocês escreverem assim direto no YouTube, vocês vão encontrar também as listas de vídeos para que você estude. Aqui, várias outras listas de vídeos que você quiser estudar. A gente está aqui divulgando também nosso trabalho. Compartilhe com seus amigos para que você possa trabalhar em engrandecer mais a doutrina espírita, agradecer mais as forças do bem para o trabalho que todos nós precisamos empreender ao longo da nossa existência. Você sabe o que é o Evangelho segundo o Espiritismo? É o Evangelho de Jesus, explicado pelos Espíritos Superiores e organizado e editado por Allan Kardec. Fé e oração nós devemos ter sempre no coração. O Livro dos Médiuns, Espiritismo Experimental, o Livro dos Médiuns ou Guia dos Médiuns e dos Evocadores. O melhor e mais completo manual de exorcismo. O que é mediunidade? Como se lida com ela? Como os espíritos influenciam a nossa vida? Fé, trabalho, estudo e oração, o maior de todos os remédios. Mas não se conquista tão facilmente. É com trabalho perseverante, o estudo perseverante, as orações constantes, que nós vamos conseguir interiorizar as forças da fé, da oração e do trabalho construtivo no bem. A reunião mediúnica com Allan Kardec, segundo a Bíblia. Como iniciar? Com uma prece. O início da reunião, segundo a Bíblia. A parte bíblica do estudo da mediunidade. Desenvolvimento da reunião. Como terminar a reunião? Com uma prece. Término da reunião e livros indicados para leitura. Espero que você tenha gostado do nosso estudo. Espero que tenha sido útil para vocês. É um estudo bastante longo, mas é importante. No site da FEB você vai encontrar muitos livros que vão te enriquecer os conhecimentos e vão trazer para vocês também as informações necessárias ao seu aprimoramento. Nós vamos encontrar também bons livros na Leal Editora, Livraria Editora Alvorada e também na Fonte Viva, na Editora Fonte Viva, que são os livros de João Nunes Maia. E lógico que vai ter outras editoras espíritas, mas essas têm os livros que nós citamos aqui. Paz e luz, que Jesus nos abençoe, nos ilumine e que tenhamos força para perseverarmos nessa tarefa de divulgação da doutrina espírita, de trabalhar com a doutrina espírita, trabalhar pela doutrina espírita, trabalhar com os espíritas e com os espíritos. Que Jesus nos abençoe, que os bons espíritos nos protejam, nos dê força. Muito obrigado pela sua companhia. Compartilhe o vídeo, deixe seu like, ajude-nos a divulgar o nosso trabalho, ajude-nos a divulgar o nosso canal. E não podemos esquecer, muito obrigado à equipe de espíritos que tão magistralmente nos ajudou, nos intuindo, nos protegendo, nos amparando, para que pudéssemos realizar esse estudo. Muito obrigado a todos, dos dois planos da vida.